chegam, nem por SMS, nem por aplicativo, não importa como. Normalmente isso tem sido interpretado como um alerta de massacre a caminho, ou seja, corta a conexão daquele país, daquela população com o mundo, para aí entrar com uma opressão mais forte. Não é a primeira vez que o regime iraniano bloqueia a comunicação do próprio povo, mas nunca tinha sido por tanto tempo. Já dura pelo menos 10 dias. Você pode cortar o sinal, a antena, cortar cabos, fazer esses cortes digitais. E você mantém todo o resto da internet funcionando, a operação do próprio governo. Diante do bloqueio, alguns iranianos usaram tecnologia alternativa para falar com o mundo. Ferramentas online que ajudam a burlar a censura. Entre essas ferramentas estão os proxies do Telegram. São servidores intermediários que funcionam como pontes para contornar a proibição de acesso à internet. Há também outros caminhos. O serviço de mensagem DeltaChat, o navegador Seno e até terminais do Starlink, do empresário Elon Musk. Esses terminais se conectam a satélites lá em cima, que operam na órbita baixa da Terra e permitem acesso à internet fora da área de controle do governo. Segundo um especialista ouvido pelo jornal britânico Guardian, nos últimos 2 anos, milhares de terminais do Starlink teriam sido contrabandeados para o Irã. No Irã tem de 50.000 a 100.000 Starlinks. Numa cidadezinha pequena, basta que tenha um Starlink, já é o suficiente para que a cidade saiba tudo o que está acontecendo. Não adiantou desligar a internet porque os protestos, as manifestações continuaram e aumentaram. Se a polícia soubesse que alguém tem esse equipamento em casa, com certeza vão invadir a casa, vai ter acusado a espionagem para Estados Unidos, para Israel, só para ter internet. Os protestos no Irã começaram no fim de dezembro por causa do custo de vida. Lojistas e mercadores do grande bazar de Teherã entraram em greve, impulsionando uma ira coletiva que estava reprimida. A partir daí, as manifestações evoluíram para um questionamento aberto ao regime. Pensamento diferente de ditadura islâmica, uma religião diferente deles, você tem outra religião, pode te levar para preso. A semana teve uma onda de prisões e ameaças de pena de morte a manifestantes, como no caso do iraniano Erfan Soltani, de 26 anos, que quase foi enforcado. Segundo a organização independente Human Rights Activists no Irã, 3.308 mortes já foram confirmadas. E ainda há mais de 4.200 casos adicionais de mortes sob investigação. Nunca houve uma repressão desse tipo. O regime sentiu a pressão das ruas. Primeiro reagiu com a internet e depois reagiu com balas. O regime contou as suas origens quando nós observamos os mesmos métodos de 1979, no início da Revolução Iraniana. Foi na Revolução de 1979 que o Irã passou para o controle dos ayatollahs. Essa palavra vem do árabe e significa sinal de Deus. É um título religioso do islamismo xiita, mas ali no Irã, a religião virou poder de Estado. E o país se transformou numa teocracia. Tem presidente, mas o cargo máximo do Estado, de líder supremo, só pode ser ocupado por um ayatollah. Desde 1989, quem comanda no Irã é Ali Khamenei, alvo central dos protestos atuais. Mundo afora, mulheres iranianas, tão silenciadas dentro do Irã, foram para as ruas. O mundo precisa ouvir nossa voz. Vosotras, essas mulheres. O Irã precisa de ajuda de política internacional, com certeza, independente de qualquer país, qualquer sistema, qualquer nação, precisam de ajuda. Essa semana, o principal negociador do governo Trump, o Steve Witkoff, se reuniu com o herdeiro do último monarca do Irã. Reza Pahlavi vive exilado nos Estados Unidos e tem se apresentado como possível líder caso o regime dos ayatollahs acabe. O pai dele, o Shah Reza Pahlavi, foi derrubado na Revolução de 79. A semana foi marcada também por ameaças do governo americano de atacar o território do Irã. A Arábia Saudita pressionou os
dos Estados Unidos para que não atacassem o Irã. O motivo é petróleo. E o motivo é petróleo, gente, por causa desse ponto aqui no mapa, o Estreito de Hormuz. Esse corredor liga o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã e ao Mar da Arábia. Por aqui passa entre 20% e 25% de todo o petróleo e gás natural consumido no mundo. O Irã controla a margem norte do Estreito e tem capacidade técnica para bloquear a navegação. Mas é difícil fazer isso. Se acontecer, o efeito é imediato. O preço do petróleo dispara e o impacto se espalha pela economia global. Isso implicaria numa explosão revolucionária. Nem Trump está interessado nisso, porque ele sabe perfeitamente que se a gasolina subir na bomba e se o preço do petróleo explode, ele perde a próxima eleição. Ao longo da semana, o presidente americano foi baixando o tom contra o regime iraniano. As tensões diminuíram, mas não a agonia de quem segue sem notícias da família. Para minha irmã, O Mohammed trabalhava com exportação de carne para o Irã. Tinha relações com o governo, mas mudou de lado. Foi preso e teve imóveis apreendidos. Hoje é uma voz crítica ao regime. desculpa. Eles mataram João Neto. Meninas, por quê? Não temos pão para comer. Agora, iranianos, digam para mim que Mohammed, se queremos comprar pão ou ovo, nós tem que calcular 2 vezes, 3 vezes. Porque não temos nada. Parte da família do Mohammed ainda mora no Irã. Imagina ficar incomunicável há 10 dias. Imagina. No próximo bloco, morre em Brasília aos 77 anos.